Não me pergunte. Eu fiz esse negócio aqui pras redes sociais, se você não me segue, você não viu, e dá mó trabalho tirar, eu tinha que gravar o vídeo, então a gente não vai falar de fantasma, ocultismo, essas coisas? Tá no tema. Oi, feliz Halloween pra você, porque ainda é Halloween quando estou gravando. Dia das Bruxas pra gente falar de Dandadan episódio 5. Anime que, se você não sabe, caiu aqui de paraquedas. Ele fala de ocultismo, fantasma, alienígena, uma mistura das duas coisas. O episódio 5 foi bem de transição, mas trouxe uma informação relevante pra construção da história, ou do personagem, um dos principais, o Karun, sua transformação. Velha Turbo, eu achei que ela tinha ido embora, não foi. Velha Turbo tá ali e agora é uma nequineca, é um gatinho, uma coisa fofa. Velha Turbo, será que não era tão ruim? Tenho pensamentos pensantes sobre esse episódio, vem discutir comigo, vai ser um vídeo mais curto. Deixe seu engajamento aqui embaixo, agradeço muito, até porque isso aqui não vai acontecer toda vez. Na verdade, não sei se vai acontecer de novo. Primeiro que o episódio 5 teve seu momento fofo na escola, porque o Karun e o Momo não sabiam muito como lidar com essa proximidade ou falta de proximidade dos dois em público. Porque eles tiveram um momento X em que acabaram falando, o Momo defendeu o Karun, ele tentou se aproximar, um tentou provar para o outro que alienígenas ou fantasmas existiam, o garoto foi amaldiçoado, ela quase foi sequestrada e para tentar tirar a maldição da velha Turbo do garoto, eles acabaram ficando juntos um tempo, inclusive faltando escola. Não foi exatamente uma amizade construída porque sim, mas será que existia amizade? Os dois ficaram presos nesse questionamento. No dia seguinte, Momo ficou esperando por Okarun em frente ao portão. Okarun não sabia muito o que dizer, do bom dia, não dou, passou ignorando. Ela foi, conversou com ele, mas na sala de aula, quando tem os amigos, as amigas, as pessoas ao redor, aí a coisa ficou um pouquinho mais estranha. Okarun tava de boa, porque até aquele ponto ele falou, ok, eu tenho uma amiga, ela conversou comigo, não importa se eu sofro bullying, se jogam uma bola na minha cara, eu tenho a Momo, mas Momo tá um pouco introspectiva, a tal ponto que as amigas acham que ela tá ali caidinha, triste, porque ela acabou de terminar com seu namorado, tá pensando no ex, procurou ele com certeza, e não. Momo tá perdida nos pensamentos sobre alienígenas, este mundo novo que ela conheceu e que ela queria conversar muito com o Okarun sobre. Os dois estão loucos para conversar um com o outro sobre os últimos acontecimentos, sobre questões que o Karun acabou de descobrir sobre suas partes íntimas. Só que são jovens, então teve bastante desse adendo de humor neste episódio, risinhos e leveza no roteiro sobre a dificuldade de aproximação de ambos. Porque existe um carinho, romance, talvez uma coisa, uma promessa de romance, mas ainda não, mas existe uma amizade que cresceu na dificuldade que os dois não racionalizaram muito sobre. Publicamente, eles não eram amigos, muito menos namorados. Então, foi um dia inteiro dos dois tentando se encontrar, mandar sinais, buscar um ali ou aqui e vários desencontros até eles darem de cara um com o outro, batendo dentinhos para as amigas da Momo acharem que eles tinham dado um beijinho sem querer. A fanfic do namoro já acontecendo e Momo ficou, é claro, muito presa contra a parede. E quando o Karun vai procurar ela pra dizer que, olha só, tô com minha banana, mas as partes de baixo meio que não tô, a Momo não quis conversar. Ele chamando ela na sala na frente de todo mundo parecia muito um convite, realmente, pra um date, pra uma conversinha ali no cantinho. E por isso Momo se recusava, dizia que não, deu um fora nele, foi grossa. Até ela perceber que tem no mínimo algum ciúme ou preocupação também por ele, ao ver o garoto ser utilizado por uma menina X, babaquinha, que se aproximou, deu uma encostadinha nele pra nutrir sentimentos no garoto que ela achava loser de 4 horas, eu não sei o que lá, simplesmente pra depois ficarem babando por ela. Uma estratégia de uma garota que gosta de atenção e a Momo escuta isso. Primeiro que ela fica com ciúmes quando vê o Okarun de encostadinho ali com uma garota bonitinha, depois os cachorros latindo ao fundo. Gente, eu vou melhorar isso, tá? Eu vou voltar pro estúdio daqui a pouco, eu vou organizar as coisas e a gente melhora o áudio, mas os cachorros continuam geralmente. Bem, ela sente esse incômodo de ver o amigo com outra garota, que não ela, inclusive. Depois de ter recusado a presença dele e conversa em público, ela começa a ficar incomodada, arrependida e escuta a estratégia da menina de simplesmente conquistar caras pela escola que ela não tem qualquer interesse. Tomou como uma bela amiga que finalmente ela está
admitindo que ela é, faz uma bacia cair na cabeça dessa menina insuportável com seus poderes telecinéticos e se aproxima do Okarun, abraçando seu braço, elogiando ele perto da menina, e aí ela abre um precedente gigantesco que é: vou ficar próxima dele sim, inclusive em público, e aí eu acho que esse gelo dos dois realmente começou a quebrar. Só que seja isso ou não, a vida deles não vai ser só um pseudo-romance e coisinhas bobinhas na escola, porque já existem problemas e fatos relacionados a maldições, bolas, assuntos íntimos e coisas fantasmagóricas, talvez alienígenas, já neste episódio. E meu nariz tá coçando, provavelmente por causa dessa maquiagem, acabei de ver que tá ficando vermelho. Bem, na casa da avó da Momô, no templo, santuário, enfim, em que eles estavam, há o assunto de que algo está faltando no Okarun. Ele realmente recuperou a sua banana, como eles chamam, mas estão faltando ali as bolas, né? Então o que aconteceu? Por que ele continua sem bolas? Porque simplesmente Vovó Turbo não foi derrotada. E a Vovó Turbo, ela permaneceu como um fiapo de espírito justamente dentro do corpo do Okarun para ela não ser obliterada, não ser enviada para o além, qualquer coisa do tipo, quando passaram pelo portal no episódio passado. E o interessante é que quando eles tentam expulsar usando o leque da avó da Momô e a Momô puxando a alma, na verdade a velha Turbo se agarrou muito ao corpo do Okarun. E o que saiu de lá, deste corpo, não foram os poderes da velha Turbo, foi a mente. E a mente acabou presa num manequineko que estava junto de um talismã, que é um gatinho da sorte do Japão. E eu tinha visto já, acho que no encerramento, né, um gatinho mexendo. Eu achei qualquer coisa estilo Bleach até, sabe? Mas na verdade é a própria velha Turbo. Esse twist eu não imaginava, que velha Turbo ia virar um personagem gatinho fofo, porque eu imagino que agora deve ficar um tempo ela como esse mascote, basicamente, da dupla. Toda aquela raiva, nojo que a gente tinha de velha Turbo, que pega banana, que pega bolas e não sei o que, eu acabei ressignificando, não sei se justamente, se tô certo ou não nesse episódio, quando a Momô fala pra velha Turbo de: não tenho raiva de você, eu compreendo a empatia que você tinha com aquelas garotas, que eu também tenho, vamos ser amigas, vamos nos aproximar. E eu entendo que essa bizarrice da velha Turbo realmente talvez fosse proteção a essas meninas e raiva aos homens que faziam coisas contra elas, porque pensa bem, ela tava no túnel em que muitas dessas meninas foram assassinadas, abusadas, sequestradas e tudo mais, e ela se aproximava dessas almas sofredoras, talvez numa atitude de acolhimento realmente, não apenas nesse túnel. Segundo a avó da Momô no episódio passado, ela fez isso em vários outros cenários de tragédias semelhantes com garotas. E ela não apenas se aproximou dessas garotas, mas, pelo que eu entendo, ela atacava e roubava partes íntimas de caras. Talvez, inclusive, pensando numa associação prática, até óbvia, que ela estava retirando um membro físico e simbólico também, que era utilizado para ataque ou importantíssimo de atacantes, de abusadores dessas garotas. Então, talvez o que ela fazia, por mais louca que ela fosse, por mais problemas que ela tivesse trazendo para os protagonistas até então, fosse uma atitude de revolta, de defesa, de um espírito perturbado, sem dúvidas, como ela realmente é. Ela fala de matar como se fosse nada, inclusive Momô e tudo mais. Mas talvez toda essa revolta, todas essas coisas, sentimentos e pensamentos ruins, fossem resultados também de muitos anos em que ela se aproximou dessas almas sofredoras e vítimas de muitos e muitos abusos e violências. E uma racionalizada aqui, uma defendida, uma construção de passado e psicológico da Vovó Turbo com esse simples episódio de comédia, assim, levíssimo, mas foi uma forma de eu tentar entender que talvez ela entre pra pare, né, pro grupo de personagens principais dessa história tão louca e não vai ser uma personagem intragável. A gente começa a entender que existe uma outra visão, talvez, para observar vovó velha Turbo. Cada hora eu chamo de um jeito, né? Mas a velha vovó é tudo idoso, tá no mesmo bolo, tá? E o gancho final e simples do episódio é que, quando pedem pra ela devolver as bolas, ela diz: eu tirei, mas larguei por aí. Então nem com ela ficou. Eu penso, como assim largou por aí? Porque ela pega fisicamente, o negócio tá lá apodrecendo, um bando de bicho foi comer. Não consigo compreender muito como eles construirão essa parte, mas, de novo, é um apelo físico com um teor que, se olhar de longe, é sexual, mas eles não sexualizam em si, fica no contexto do bizarro, e bizarro é este anime como um todo de propósito, então continua super leve, apesar do que muitos podem pensar, ao contrário do que muitos podem pensar assistindo apenas ao primeiro episódio, tão escrachado em assuntos e termos e tudo mais.
Dandadan até aqui continua tendo uma leveza na hora de contar a história, na hora de apresentar os personagens, na hora de tentar aproximar e afastar estes protagonistas que têm uma química mesmo que eles não percebam. Aliás, eu esqueci de comentar, como a força de Velha Turbo está dentro de Okarun, ele consegue de alguma maneira ainda controlar, inconscientemente que seja pela raiva, essa transformação em Okarun poderoso emo. O que responde uma dúvida que eu tinha, né? Como que ele vai continuar sendo essa figura poderosa, transformada, se Velha Turbo foi embora? Não foi, ele continua com a força dela, a mente tá no gatinho, e resta saber se ele vai continuar com isso depois da busca das suas, partes íntimas que estão faltando. Fico ansiosa pra saber como é que eles vão continuar com novas aventuras, possivelmente novos fantasmas, assombrações, alienígenas, sem que essa fórmula basicamente repetitiva fique cansativa de se assistir. É claro que existe um mundo de novos personagens e de novas aventuras que eles podem criar para que não seja a mesma coisa, a mesma dinâmica, mas fica a curiosidade porque até aqui continua sendo aquele anime que passa rápido, é super leve, super tranquilo, você dá umas risadinhas, é bem feito em questão de animação e design, sim, e dá vontade de voltar a assistir todas as semanas, pelo menos até este ponto. Me conte você, o que achou desse episódio e da minha aparição do nada. Me falaram no Instagram que de fato, né, parece uma versão feminina do Mahito, mas não é, é desse filme aqui, tá? É uma animação, mas não é anime. Mas interpretem como vocês quiserem. Feliz Halloween, feliz Dandadan, episódio 5. E espero vocês para os próximos vídeos nas quintas, geralmente, comentando este anime e em outros dias de outros animes e mangás aqui no canal. A gente se vê.